Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Larissa Araújo e vamos para mais uma videoaula de História. Na aula passada, nós encerramos os estudos do capítulo 2 do nosso livro didático e hoje vamos iniciar o capítulo 3, que chama-se Pré-História, os caminhos da humanidade. E a nossa aula de hoje será sobre esse tópico, os estudos da pré-história. Ele vai ser uma espécie de introdução ao conteúdo da pré-história. Ele encontra-se na página 50 do nosso livro didático. Então, vamos falar um pouquinho sobre pré-história? A gente já viu em algumas aulas passadas, mais precisamente quando estudamos o capítulo 1 do nosso livro didático, que a história, por ela ser algo muito grande, ela vai ser dividida em partes para conseguir ser melhor estudada. Sendo assim, a história ela vai estar dividida em pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Então, a pré-história, ela vai ser o início da divisão da história. Tanto que quando a gente fala nessa divisão, ela não vai estar dentro da história. Ela vai ser a pré-história. Ela vai ser o que aconteceu antes da história. E o que vai dividir essa divisão entre pré-história e história será a invenção da escrita. Então, vamos tentar entender por que a pré-história ela tem esse nome. Estudar a pré-história não vai ser tarefa fácil para historiadores ou arqueólogos, os profissionais que estudam o passado da história do homem. Por quê? Porque a pré-história ela vai ser um período que não deixou vestígios, provas concretas da forma como viviam os ancestrais do ser humano. Sendo assim, isso vai ser uma coisa um pouco indecisa, a maneira como realmente eles viviam. Não vai se ter provas concretas desse período, entendem? Sendo assim, isso vai ser algo incerto. Por isso, esse período ele vai acabar sendo denominado de pré-história. E ainda, a pré-história ela vai estar no período desde quando surgiram os primeiros hominídeos, há cerca de 5 milhões de anos antes de Cristo, até 4.000 antes de Cristo, quando foi inventada a escrita. Então, vai ser a escrita que vai dividir a história propriamente dita da pré-história, que vai ser tudo o que vem antes da história. Mas essa divisão entre pré-história e história propriamente dita, ela vai ser criticada. Por quê? Porque ela vai inferiorizar tudo o que houve antes da invenção da escrita, ou seja, ela vai deixar como algo menos importante do que a história, o maior período de tempo de vivência da humanidade, o que vai de 5 milhões antes de Cristo até a invenção da escrita. 4.000 antes de Cristo. Esse vai ser o maior período de vivência da humanidade, onde já vai haver interações sociais, as primeiras interações e desenvolvimentos culturais. E é importante levar em consideração que a pré-história foi onde tudo começou e onde o homem teve as suas primeiras ideias e começou a ser um ser modificador do meio ambiente. A pré-história, né, como eu já falei, ela vai ser de 5 milhões antes de Cristo, quando surgiu o primeiro hominídeo, o Ardipithecus ramidus, até a invenção da escrita, por volta de 4.000 antes de Cristo. Então, a partir do final, assim, do século XX, os historiadores e os estudiosos, eles vão começar a dar mais importância para a história. Eles vão começar a tentar entender melhor a pré-história, porque esse foi um período de grande interação social, do início de tudo. Inclusive, vão ter importantes invenções, como o fogo, a roda, que são até hoje importantes para a humanidade. Então, é importante se pensar nos estudos da pré-história. E ela vai estar dividida em
Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Agora, eu quero pedir para vocês que respondam o exercício da página 51 e também que leiam o tópico do Paleolítico para a nossa próxima aula. E então, por hoje é só. Tchau!